Olá, eu sou Arlete Venturim, mentora de mulheres e trabalho com mães que sofrem com filhos adultos. E você, pensou que ia ter uma folga, pensando meu filho cresceu e agora eu vou cuidar da minha vida? Que nada! Agora você fica preocupado com seu filho. Vamos ver as meninas, quem tá entrando... A Ivanete, a Vera, a Carla, Ima, sejam bem-vindas, Franci Valquíria, Maria José, Enilda, Graça, Irene, meninas, seja muito bem-vinda, Silvia, boa noite, Maria Silvia, como vai? A Graça, minha mentorada. E eu passei um tempo viajando, mas eu consegui fazer 2 lives para vocês. Então, não ficou assim de tudo, não. Valquíria, minha mentorada. Bem, meninas, eu estou falando da Filadélfia com vocês. E vocês estão falando, me assistindo de onde? Coloca aí. Bernadette, minha mentorada, seja muito bem-vinda. Boa noite, Arlete, que bom te ver. Que bom te vendo aqui também, Graça. Seja muito bem-vinda. Eu fui turista durante uma semana. Além deixa eu contar para vocês um pouquinho da viagem. Eu viajei de domingo a domingo. Além da viagem, o que tem de mais interessante, vamos colocando aí a cidade de vocês. O que tem de mais interessante é o navio, ele tem 16 andares. 16 andares. É uma cidade flutuante. Que tem tudo. É uma delícia. É muito bom, viu? Você se diverte, é comendo e divertindo. Tem muita coisa boa. Mas, bem, vamos ver de onde as meninas estão me assistindo. Vamos ver. A Maria Aparecida de Dourado, Mato Grosso. Edna, minha mentorada, como é que vai, Edna? A Geni, boa noite. Campinas, São Paulo. A Jusileide, boa noite, Arlete. Bênção de Deus. Amém. Para você também. Bênçãos para todas nós, né? A Linda de Guarulhos, Porto Alegre. A Pink, né? Amo seus vídeos e você, minha inspiração. Curitiba, Paraná. Ótimo. Bem, gente, hoje eu vou falar sobre, né? Nós, mães, o que nós sentimos é controle ou é amor? Hein? Eu vou explicar isso para vocês. E quando proteger vira prisão? E, na verdade, vão pensar, proteger vira prisão para quem? Para quem vira uma prisão? Na verdade, essa prisão pode ser, para as duas partes. A Cristiane Prado, Bahia, que beleza, adoro Prado. Eu já passei muitos verões em Prado, na Bahia, mas eu tinha casa em Nova Viçosa. Eu tinha uma casa de praia em Nova Viçosa. Valquíria, Recife, minha mentorada. Edna, estou bem, graças a Deus. Que saudade das minhas mentoradas. Eu acho que eu quero marcar um encontro com as minhas mentoradas, porque é uma delícia estar com elas, viu? A Graça de Recife, minha mentorada. Maria Aparecida, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Pink Citori. Como é que é seu nome, minha querida? Coloca aí. Coloca o nome da cidade. Meu nome é Lourdes. Oi, Lourdes. Um prazer você tá aqui comigo. A Sônia, boa noite. Vamos que vamos, gente. Eu sempre tô falando com mães gente, não esqueça que em maio tem aula. Essas aulas, elas vão entrando em vocês e vocês vão entendendo muitas coisas que vocês não entendem nessas aulas. Vocês passam a entender. Mas hoje eu já vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? Vou dar algumas dicas para vocês. Lembra, às vezes, para pensar. Você teve seu bebê,
Você teve seu bebê e você continuou cuidando do seu bebê ali. Ele foi crescendo, crescendo e virou um adulto. O seu filho, a Maria Silva falou, como você me ajudou? Sempre que eu posso. Aí, o seu bebê mudou, o seu bebê veio de bebê, né? Ficou crescendo, né? Virou criança, maiorzinha, depois adolescente e virou um adulto. O seu bebê evoluiu, ele transformou. E você? Continua a mesma mãe ou você evoluiu também? Muitas de nós, nós ficamos a mãe do bebê. Aí você fala assim, Arlete, mas eu evoluí profissionalmente. Claro que você evoluiu profissionalmente, mas você, a mãe, é a mãe do bebê ainda. No quesito mãe, você continuou sempre aquela mãe super protetora, aquela mãe que cuida. E o que acontece? Você sempre foi cuidadora. Se você evoluir, você vai evoluindo, vem de você ser a cuidadora, porque seu filho agora é adulto. Ele não precisa que você cuide dele mais. Você pode ser uma conselheira dele. Porque o filho, quando ele tem dificuldade, ele vem, mãe, o que você acha nisso? Ou às vezes ele vem só para contar. Ele vem só para contar. Às vezes ele nem quer a opinião da mãe, mas ele quer falar com a mãe, sentir a mãe. Não quer opinião, não quer que a mãe fale nada, mas eu quero contar para minha mãe. Eu quero que a minha mãe me ouça. A Sônia falou, o que você tem para dizer? Meu filho, em fevereiro, tentou suicídio. Ele tem 36 anos, mora comigo. Estou sem chão. Você tem que falar comigo no particular, Sônia. Tá? E aí, você de cuidadora, você vai virar conselheira. Mas preste atenção. Eu sempre digo uma coisa. Se seu filho vier falar com você, você como conselheira, você pode dar conselho se ele pedir. Lembre-se disso, tá? Mas você como mãe, você era a protagonista da vida do seu filho. Você era a pessoa mais importante da vida do seu filho. A mãe era tudo para a criança. Até para o adolescente, até às vezes para alguns adultos. A mãe era tudo. Mas a mãe não pode ser tudo do adulto. A mãe agora já não é a protagonista. A mãe já não é a pessoa principal na vida do filho adulto. Agora, mas a mãe é uma coadjuvante. A coadjuvante não é a atriz principal, é aquela que faz o papel que não é principal, mas ela é importante. Ela precisa existir. É o caso da mãe. Ela não vai ser, seu filho cresceu, é adulto, você não vai ser a pessoa mais importante para a vida dele. Ele não vai passar a depender de você igual ele dependia quando era criança. Agora você tem que deixar ele seguir a vida. Mas você tá ali. Você tá ali. Então você precisa evoluir. E como nós evoluímos? Através do autoconhecimento. Que mãe que eu sou? Como eu estou funcionando? Como eu tenho sido, como eu tenho vivido e como eu tenho tratado meu filho, como eu tenho me tratado. Porque esse amor de mãe, ele é um amor que é muito forte. Ele é um amor que ele vai enchendo você, sabe? Você é mãe. E a mãe é como... Deixa eu ver se eu consigo expressar. A mãe é um título.
É uma honraria que você tem. Eu sou mãe. Você bate a mão no peito e fala, eu sou mãe e eu faço tudo pelo meu filho. Tudo, vírgula. Porque quando é um bebê, você tem que fazer tudo mesmo. Você tem que alimentar, você tem que dar amor, você tem que dar carinho. Mas aí ele vai crescendo, você tem que dar limites. E às vezes tem gente que pensa que limite não é amor. É amor. Por quê? Ah, mas Arlete, mas se eu posso fazer tudo que meu filho quer, por que que eu não vou fazer? Você não vai fazer porque você não quer criar filho fraco. Porque se você quiser criar filho fraco, você cria um filho dependente de você, né? Mas aí, quando esse amor que te preenche, que você ama seu filho, você ama a sua filha, esse amor vira controle. Você ama tanto, mas tanto, que esse controle... Você fala, mas eu não controlo? Controla. Mas esse controle, ele vem disfarçado. E vou te explicar. Esse controle vem disfarçado de amor. O seu amor por seu filho, pela sua filha, é tanto que você quer controlar. Mas você não fala que é controle. Esse controle vem disfarçado de amor. E esse amor é grande. Esse amor é grande. E você sabe como esse controle vem disfarçado de amor? É quando você, mãe, tem um filho adulto e você quer opinar sobre tudo na vida do seu filho sem ser chamada. Isso é querer controlar. Você vai... Meu filho, você não pode namorar aquela moça. Meu filho, você não pode ser amigo de fulano. Meu filho, você não pode fazer isso. Ou minha filha, esse cara não serve para você. Minha filha, você não pode vestir essa roupa. Isso é amor para você, mas é controle. O seu filho vê como controle. Ele vê como controle quando você opina sem ser chamada. Pensa bem. E aí o que que acontece? Você opina sem ser chamada, seu filho não gosta e aí começa a criar um conflito. E esse conflito, o que que acontece? Às vezes, no início, ele é um conflito. O seu filho pensa, seu filho fica, minha mãe tá invadindo. E você vai invadindo mais, até que seu filho explode. Então isso é controle disfarçado de amor. Você quer ver outro controle disfarçado de amor? É quando você, mãe, espera que seu filho faça aquilo que você quer. E aí o seu filho não faz. Seu filho não faz, seu filho faz diferente. E aí você fica magoada. Por que que você fica magoada? Porque você quer o controle. Você quer que seu filho faça o que você quer. E aí, isso é controle disfarçado de amor. E muitas vezes o seu filho revolta com você. Ou sua filha revolta. Mas aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. E, na verdade, a luzinha não acendeu na sua cabeça. Você ainda não notou que você está
invadindo, você está invadindo a vida do seu filho, o espaço do seu filho, o querer do seu filho, a escolha do seu filho. Quando você vem para minha mentoria, você já começa a se fortalecer, porque eu comecei com você. Se fortalecer e começa a olhar essa distância que você precisa dar desse filho adulto para você não interferir na vida dele. Porque quando você chega na casa do seu filho mora sozinho, ou filha mora sozinha. Chega lá, você quer arrumar o guarda-roupa, quer lavar a vasilha, limpar o chão. Isso ele não vê como ajuda. Ele vê como invasão. Ele vê como invasão. Olhe bem, eu tinha uma amiga que a casa dela era toda bagunçada. Aí um dia ela veio me contar desesperada. Eu falei, o que foi? Você acredita que a minha sogra foi lá em casa arrumar meu guarda-roupa? Arrumar meu guarda-roupa. E eu acabei brigando com meu marido, porque ela não tinha que ir lá mexer, se intrometer. O que ela causou? Ela mesma causou uma desavença com a nora e com o filho. Desnecessário. Desnecessário. Quando eu falo para vocês que você fala assim, Arlete, mas minha filha é revoltada, eu não tô vendo. É porque você não está se vendo. E o filho faz isso. A Lucimar falou, o filho gosta da mãe quando precisa. Quando não precisa mais, bloqueia. É mais ou menos isso. Por isso que eu falo com vocês. A mentoria, o conhecimento, a autoestima, é você começar a olhar para você. Porque quando você foca no seu filho, você deixa de viver. Você está tomando conta da vida do outro. E isso para o outro é invasão. Eles sentem invadidos. Porque o filho, ele não é para nós. Quem criou filho para ele, para suprir, para ficar, a mãe que quer que o filho fique com ela, que more com ela, que viva com ela, ela está atrapalhando a vida do filho, construir a vida dele. E ela construir a vida dela também. Às vezes você pensa assim, mas eu só quero o bem. Não, você quer o controle. O bem é diferente. Quando você quer o bem, você quer que seu filho seja feliz. Perto de você ou longe de você, não interessa. Não interessa se é perto ou longe. Você quer que ele seja feliz aonde que ele estiver. Quando, às vezes, a mãe, ela quer proteger Alete, eu quero proteger meu filho, eu quero proteger minha filha. Eu não quero que aconteça nada com a minha filha. Eu também não quero. Eu tenho uma filha que mora no Brasil. Olha, eu fico com meu coraçãozinho apertado, eu quero falar com ela todo dia. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a minha filha. E minha filha tem 45 anos. E aí? O que? Mas eu não posso trazer ela para cá amarrada. Ela não quer vir. Então eu não posso. Então eu tenho que estar. Eu também não posso deixar de viver minha vida para estar lá junto com ela. Então eu vou estar interferindo na vida dela. Então eu tenho que viver a minha vida e ela tem que viver a vida dela. E é assim com toda mãe.
Bem, se você gosta do meu conteúdo, manda um aviãozinho para uma amiga, tá? Manda um aviãozinho para uma amiga aí, para ela ouvir o que eu falo. E quando proteger vira prender, o filho se sente, o filho fala assim. Eu já vi muitos filhos falar assim: minha mãe não me deixa em paz, minha mãe tá sempre ligando, minha mãe não deixa eu trabalhar, minha mãe tá no meu pé, minha mãe tá ligando direto. Já teve mãe que falou comigo que liga 20 vezes pra filha. Pelo amor de Deus, essa filha tem que bloquear essa mãe. Porque o filho precisa viver a vida dele. A mãe também precisa. Mas qual é o maior medo nosso, das mães? Porque eu também tenho medo. A gente não quer que os nossos filhos sofram. É isso que a gente não quer. Ah, mas sofrer é ruim. Sofrer incomoda. Sofrer dói. Mas não tem como. Não tem como nós não sofremos. Todos nós sofremos. Nós temos perdas. Nós temos aborrecimento. Nós temos pessoas que gostam de nós, mas temos pessoas que não gostam de nós. Nós perdemos coisas pelo caminho. E aí o sofrimento não tem jeito de você se livrar. Mas a mãe não pode sofrer por filho. E também ela não pode proibir o filho de sofrer. Porque não existe proteção nenhuma contra isso. Dos tropeços da vida. Às vezes seu filho pode perder o emprego. Às vezes seu filho pode ser corneado. Às vezes seu filho pode a mulher abandonar. Às vezes sua filha, o marido pode abandonar. Ou às vezes o marido pode ser ruim. Então tem 1000 motivos. Mas você é a mãe. Você é a mãe. Seu filho só precisa saber que ele pode contar com você. E aí, qual é um dos medos que a gente tem? É de que alguma coisa aconteça com o nosso filho, que ele sofra, né? Nós temos medo, as mães têm medo de perder o lugar de mãe. Não, você não perde. Mãe é única. Ah, Leti, mas minha filha falou que gosta da sogra. Qual ela fosse a mãe, será que ela tá tomando o meu lugar? Não. Mãe é mãe. Apesar que tem mãe que é igual madrasta. Tudo bem, existe. Existe no mundo as pessoas boas e as pessoas más. Lembrando para vocês que cada caso é um caso. E às vezes a mãe tem medo de outra pessoa tomar o lugar dela. Ah, mas meu filho casou, a minha nora tomou o meu lugar. Não. A nora tá no lugar dela, de esposa do seu filho. E você é mãe. É você, quando você começa a duvidar de você como mãe, que alguém vai tomar o seu lugar, você tá fragilizada, você tá com a autoestima baixa. Porque o seu lugar ninguém toma, não. Ele é seu. Ninguém toma o seu lugar. Aí você fica assim, mas eu sou mãe, eu sou mãe. E se eu não for mais necessária? Ótimo! Você não precisa ser necessária o tempo todo pro seu filho, não. Você fez. Se você não é necessária mais pro seu filho, olha, se você não é mais... Ó, acenei aqui. Fui mexer aqui, acenei pra pessoa. Hein? Se você não é mais necessária pro seu filho, pra sua filha, fique feliz. Você fez um ótimo trabalho. Você fez um ótimo trabalho. Você não é necessária.
Você criou filho forte, seguro. Você não é necessária. O filho dependente é que fica precisando da mãe o tempo todinho. E esse medo que as mães sentem, todas nós sim, eu sinto medo, eu não gostaria que filha minha sofresse, né? Mas esse medo, quando ele é exagerado, esse medo exagerado é um medo que aprisiona, é um medo que vai se tornar uma prisão. E essa prisão, que é esse medo, eu não quero que meu filho sofra, eu tenho medo que meu filho não queira mais saber de mim, que eu não sou mais necessária, ele nem vai lembrar que eu sou mãe. E lá alguém esquece que é mãe, gente, que tem mãe. E aí este medo aprisiona os dois. Tanto ele aprisiona o filho como a mãe. Porque se esse filho tá ligado demais à mãe, ele não vive a vida dele. Ele fica vivendo a vida que a mãe tá mandando ele viver. E ela não descansa. Ela não descansa porque ela tem que ficar vigiando o filho, vivendo a vida do filho. Olha que coisa. É como se você... mas Arlete, mas eu dou tudo para o meu filho, eu quero meu filho feliz, quer mesmo? Você está colocando o seu filho numa gaiola dourada, numa gaiola cheia de ouro, né? É uma gaiola. Mesmo que é uma gaiola de amor, que você ama demais, mas continua sendo uma gaiola. Se a gaiola é de amor, se é de ouro, não importa de que seja, mas continua sendo uma gaiola. E a gente não nasce e tem filho para aprisionar nossos filhos, né? Então, aí você fala assim, Arlete, mas como eu me livro disso tudo? Vamos ver como é que você se livra? O caminho para você se libertar dessa prisão que você tá, tanto para a mãe quanto para o filho, porque você precisa mudar, transformar. Aí você fala, Arlete, como eu vou me transformar? Como? Você vai escutar mais do que falar. Não importa se você é filho ou se você é a mãe. Você vai, ouve mais e fale menos, tá? É um jeito de você se libertar. Então, escute mais do que fale. Lembre disso. Gente, cadê meus coraçãozinhos, gente? Vocês estão aí distraídos, prestando atenção e não dá um coraçãozinho? Porque eu gosto de coraçãozinho. Vamos lá nos coraçãozinhos. Isso, obrigada pelos coraçãozinhos que eu tô recebendo. Adoro coraçãozinhos. Bem, como se livrar disso? Então, escutar mais do que falar. O outro ponto. Você sabe que você deu o seu melhor. Então, deixa seu filho ir. Confia na educação que você deu, porque eu tenho certeza que você deu bons princípios ao seu filho. Eu já peguei várias mentoradas que elas estavam na prisão e os filhos estavam aprisionados, os dois, porque um no outro. Quando vieram para a mentoria, elas abriram a gaiola. E o que aconteceu? O filho não foi embora, não. O filho voltou amoroso. A filha voltou amorosa porque a mãe mudou, a mãe transformou. Porque quando você parece que não nota, mas quando você para de falar muito e começa a ouvir mais, você vai perceber muitas coisas que você não percebia.
Então confie naquilo que você ensinou, porque eu tenho certeza que você ensinou bons princípios os seus filhos, as suas filhas, tá? Então confie no que você ensinou. E quando você confia no que você ensinou, quando você começa a escutar mais, você vai criando laços com seu filho, vai criando uma dinâmica com seu filho, é uma dinâmica de respeito e não dependência. Seu filho vai, olha, minha mãe mudou, minha mãe agora me ouve. Minha mãe não fica ligando para mim sem parar. Minha mãe tá confiando em mim. Olha como é que a situação toda muda. Então, eu sempre disse uma coisa, eu sempre pensava assim, o melhor jeito de você segurar é você deixar livre. É você deixar livre. Porque é adulto. Criança não, pelo amor de Deus. Vigia seus filhos, tá? Então, quando você começa, quando você vem para minha mentoria, quando você assiste as minhas aulas, você começa a mudar. Você começa a entender. Você aprende uma nova forma de amar. O que eu falo aqui não é para você deixar de amar seu filho, não. Ah, deixa aí, se distancie. Mas eu nunca falei assim, não ame mais seu filho, não. É para amar. Mas você vai ter uma nova forma de amar. É um amor mais maduro, um amor mais respeitoso, um amor mais verdadeiro, um amor que seu filho vai sentir. Então, não prenda mais. Deixa seu filho ir. Porque quando você solta, ele volta. Ele volta porque essa nova mãe, essa mãe que está ouvindo mais, essa mãe que está confiando mais, essa mãe é uma mãe que os filhos querem estar perto. Então a mudança começa com você. A minha primeira formação foi direito. Eu não sabia nada do emocional. Nada. Eu não sabia. Igual tem muita gente de outras áreas que não é da área da psicanálise, porque eu sou psicanalista, que não é da área da psicanálise, da psicologia, nem nada. E essas pessoas são ótimas no que elas fazem, mas no emocional tem muita gente que tem um saber, assim, uma cultura enorme, mas no quesito inteligência emocional, no emocional, não funciona. Eu conheci um cara que ele tinha até o quarto ano primário. Você pensa numa pessoa com inteligência emocional. O cara pensava para falar, o cara, sabe, era assim, ponderava tudo, sabe? Sabia falar com as pessoas. Então eu falei assim, nossa, mas o cara nem estudou e o cara era assim. Mas ele aprendeu com a vida, ele tinha aquele dom. Às vezes você vê um doutor, um cara com mestrado e é um cavalo para tratar os outros. Então, quando nós, mãe, todas as mães, pode ser aquela mãe que só tem o primeiro ano. Às vezes uma mãe que não sabe nem ler e escrever, mas ela tem algo a ensinar. Ela tem sabedoria, ela tem vivência e ela sempre vai ter algo para te ensinar. Às vezes, para te ensinar, não precisa ser grandes coisas, não. Tem, às vezes, chegar perto de você e fazer um comentário que vai clarear a sua mente. Tem pessoas que são assim, clareiam a mente dos outros. Então, saber
Nunca é demais. Maio estarei dando a aula. Não perca essa aula. Eu vou falar mais profundamente. Eu estou sempre aprofundando um pouquinho mais. É para você olhar o seu filho. A Lucimar falou, pior ver e não falar, aguentar sem falar. Mas, Lucimar, vamos por parte, tá? Aguentar, não fale na hora que você estiver nervosa. Não é para ficar sem falar, você pode falar, mas não fala na hora do conflito. Fala depois. A Débora falou, tem que mudar a mentalidade, claro. Porque eu já teve mãe que veio aqui para mim até falar assim, Arlete, eu mudar, eu sou a mãe. Ela é mãe ou é uma pedra? Porque quem nasceu pedra é pedra sempre. Você pode lapidar a pedra, mas continua pedra. Agora, gente, não. Gente, o saber abre a sua mente. E quando você abre a sua mente, que você começa a entender que você tem a sua vida, que o seu filho tem a vida dele, e que você não pode viver a vida do seu filho, por mais que você ame seu filho. Ele é adulto, ele tem direito à escolha. Eu sempre falo que às vezes é assim, você fala assim, olha, meu filho ou minha filha, não passe aqui nessa ponte, porque se você passar ali, você vai quebrar a perna. Às vezes eu passei ali, eu quebrei a perna e não quero que você quebre a perna. Aí seu filho ou sua filha vai falar para você, mas mãe, eu quero sentir o que é quebrar a perna. Eu quero sentir. Porque tem outra coisa também. Tem pessoas que acham, não, elas têm certeza que com elas é diferente. Quer um exemplo? Às vezes você vê um cara e fala assim, minha filha, eu acho que não vai dar certo. Pense bem, analise bem, é a sua vida. Ela podia falar, bom, tá bom. Ela fala, não, mãe, ele vai mudar. Ó, acabei de receber agora uma rosa, muito obrigada. E muito obrigada pela rosa, a Juliane. Então você fala com seu filho ou sua filha que não vai dar certo. Aí ele fala, não, eu sei, mãe, eu tô vendo, mas comigo é diferente. Ele vai mudar. E aí a pessoa não muda. E seu filho sofre, sua filha sofre, porque não quiseram ouvir conselho, porque tem 2 jeitos de você aprender. Você ouvindo, aprendendo com quem sabe, aprendendo o caminho, ou você aprender vivendo, sofrendo. Você escolhe. Não tem aquela história por amor ou pela dor? Porque tem um caminho de você ficar sem insônia, ter problema para dormir, pensamentos acelerados. Por isso que eu tenho a mentoria, para ajudar você a entender o que anda acontecendo com as suas emoções, porque você, como mãe que fica vivendo a vida do filho, você adoece. E às vezes seu filho vai cuidar da vida dele e nem quer saber de você. A Judite, minha mentorada aqui falando. Isso aconteceu comigo. Eu mudei, meus filhos hoje são maravilhosos e vivemos em harmonia. Tudo isso devo a você, Arlete, que me ensinou. Só gratidão. E isso mesmo. Muito obrigada, Judite, pelo depoimento. É isso mesmo. A gente muda, o filho muda. A gente transforma e transforma. Não é só melhor para eles, não. Para nós. A Lucimar falou, hoje de manhã, minha amiga falou que tem 2 anos sem ir na casa da filha para não ver as coisas erradas.
Olhe bem o que essa amiga tá fazendo com ela. Ela, além de estar se privando de ir na casa da filha, porque quem falou? Ela é mãe, ela não é fiscal da vida da filha, não. Ela é mãe. E ela tá privando a filha de ter a mãe. Olhe bem. Falta de conhecimento. Manda ela falar comigo. Manda ela vir assistir minhas aulas. A Josilene falou, boa noite, Arlete. Estou assistindo de São José dos Campos. Boa noite. Boa noite. Bem, gente, quando vocês viram meu vídeo, vocês viram, eu fiz um vídeo lá mostrando, né, que a minha viagem, eu tava na praia, tava na ilha e tudo, eu vi. Gente, não esqueça de dar o coraçãozinho. Não vamos ser econômica nos coraçãozinhos, não. Vi um vídeo, dê coraçãozinho, comenta, porque o Instagram, eu gosto, mas o Instagram gosta também. A Cláudia foi, agora o mais novo tá indo também. Filha é assim, eles vão. O que fazer com o narcisista? Quem o filho narcisista? Gente, não temos como nos livrar do filho narcisista. É saber lidar, tá? Tem técnicas para poder lidar com o narcisista. Porque narcisismo não foi falta de educação que a mãe deu, é um traço de caráter. Isso ele não muda. Uma vez narcisista, sempre narcisista. A Cláudia falou assim, o segredo é nós trabalhar e não ter tempo para pensar neles. Não, Cláudia. Aí você está se punindo para não pensar no filho. Claro que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas você precisa ser feliz também, ter os seus momentos. Você vai trabalhar direto para não pensar? Não, ué. O corpo não aguenta. Aí você adoece. E tem uma coisa, você está enganando quem? Você pode morrer de trabalhar que você não vai esquecer dos filhos. A Maria Silva falou, minha mãe tem 85 anos e é aula de sabedoria. E é verdade, tá? Quanto mais velha, mais sabe. A Cláudia falou, essas mãezinhas que não sabem ler e escrever, não existe mais, amiga. Ah, existe. Existe. Esse Brasil é grande e existe, com certeza que existe. Você nunca foi nos interior da Bahia, do Nordeste, né? Nesses estados que tem esses recantos mais distantes, né? Tem muito lugar ainda que não tem. A Josilene falou, comecei a cobrar meu filho, comecei a cortar coisas, saiu de casa sem falar comigo, não sei onde está, onde mora, enfim. Na verdade, eu sinto que ele quer que eu me sinta culpada. Você escolhe sentir ou não. Mas você fez essa transição, Josilene, de botar o filho e ir para cuidar da vida, tem que ser com raiva, tem que ser com calma, com jeitinho, para não acontecer isso. Sair brigada. Eu tenho uma mentorada que eu fui orientando, o filho dela tinha 30 anos, e aí o filho resolveu ir, eles reataram o carinho de mãe e de filho. Foi muito bom ter visto isso, tá? A Andréia falou, eu sou filha de mãe narcisista e talvez errei por ter seguido como ela. Acontece o seguinte, não pense em nada como erro, pense como aprendizado. Tá? Eu não procuro culpado e não procuro saber quem está errado, quem está certo. Porque a gente vive daqui para frente. Se a gente ficar procurando, eu sou culpado, fulano é culpado, não. Vamos deixar para trás. Mas hoje pratico seus ensinamentos e vivo em paz com meus 2 filhos casados. Ótimo, Hortência, ótimo mesmo. E aí, quando você melhora, quando você começa a se tratar melhor, a se amar, a se cuidar, a sair, sabe, a cuidar da sua vida, seu filho começa a te respeitar. A Lucimar falou, essa geração de hoje tá... Mas, Lucimar, olhe bem, eu já tive uma mentorada, eu já tive mentorada de tudo quanto é jeito, mas...
que chegou, Arlete, eu não consigo conversar com a minha filha faz coisas horrorosas que eu não consigo, papapá. Quando acabou a mentoria, elas estavam coleguinha, viu? Tava amiga e tudo passou. Por quê? A mãe mudou. Talvez você precisasse mudar em alguns pontos, eu não sei. Eu precisava saber, mas... Tá? Então venha participar da aula e quando puder da minha mentoria. É isso aí. Não, a vida não é fácil, mas nós precisamos primeiro cuidar de nós. Não adianta, nós não podemos viver a vida. Nós não podemos viver a vida do nosso filho. A Gesilene fez um cruzeiro em janeiro, foi maravilhoso. Tenho certeza que com fé em Deus farei outro. E faça mesmo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É muito bom. Bem, gente, já deu o nosso horário. Foi um prazer estar com vocês. Eu aguardo vocês. Eu vou fazer outras lives, eu não sei quando. Mas não esqueçam de comprar as aulas. É R$ 49,90 e você vai aprender algo. E depois que você aprende, você nunca desaprende mais. Quando você treinar seu ouvido, ouvir mais seu filho, quando você ouvir mais sua filha, deixa sua filha. Você que é mãe, seu filho pode contar, sua filha pode contar como ela está se sentindo. Mas para isso você tem que ouvir mais, dá liberdade dela falar. Porque se você brigar, se você cobrar... A Irene falou, já garanti a minha vaga. Me parece que a minha equipe está organizando de quem comprar até certo dia é o primeiro lote, depois vai subir as aulas. Essas aulas servem para a vida. A Lucimar, essas aulas é o seguinte, você vai comprar a aula que são 3 dias de aula. Eu vou falar sobre isso que eu tenho falado. A mãe que você é, relacionamento de filho com mãe, porque às vezes é a mãe, às vezes é o filho. Às vezes é a mãe muda, o filho muda. Mas às vezes é o filho, a mãe mudando, o filho muda. Então nós somos a peça mais importante da família. Claro que o pai tem muita importância, mas a mais importante é a mãe. A mãe. É a mãe que apresenta o pai para o filho. Porque no início, o filho, o bebê, pensa que ele é a mãe. E a mãe é ele. Ele não faz a diferença da mãe. Como que se ele ainda tivesse... Não é cada aula, não. São umas 3 aulas por 49, tá? E 90. Mas depois, eu não sei a data, amanhã eu vou definir com as meninas, a partir de certa data vai aumentar um pouco, tá? Então, compre logo para você assistir as 3 aulas e chega de humilhação. Isso, eu não quero nenhuma mãe humilhada, não. Eu quero que a mãe se sinta respeitada, se sinta digna. Da mãe levantar a cabeça e falar, eu dei o meu melhor. E não deixar ninguém se diminuir você. Tá? Ninguém precisa ser humilhado, diminuído. Lembrando que só fere o outro quem está ferido. Quem está feliz, quem está bem, não machuca ninguém. Então, não esqueçam de comprar a aula para garantir, né, o preço, né, mais barato. Então, gente, até a próxima. Um beijo. Não esqueçam os meus coraçãozinhos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas.